esteja convosco. Está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo, porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele. Então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura. Ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Palavra de Deus nesse 10º domingo do tempo comum, onde nós ouvimos, ali na beira leitura de hoje, aquilo que acontece após a queda, após o primeiro pecado dos nossos pais. A gente poder entender um pouco melhor, precisa voltar um pouco no início, 3 capítulos anteriores, tendo essa consciência muito bem clara, como nos ensina a igreja, de que esses 11 primeiros capítulos do Gênesis, ele deve ser lido como parábolas. Aquilo que está escrito ali são histórias que vêm da tradição bíblica dos antigos, claro, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, que nos transmite verdades de fé acerca da criação do mundo, acerca da criação do próprio homem, da origem do mal e também da queda do homem. Nós pegamos o capítulo 12 de Gênesis, já começa a contar a história de Abraão. Abraão de fato existiu no século XIX a.C., ele começa a história do povo de Israel. E a linguagem alegórica, através de uma parábola, onde nós podemos colher esse ensinamento profundo acerca daquilo que diz respeito à origem do mundo. Deus criou o céu e a terra, Deus criou tudo aquilo que existe, Deus criou também o homem e a mulher, e o homem vivia nessa plena harmonia com Deus. Vai nos trazer a linguagem dos Gênesis desse jardim, um jardim como um lugar de realizações, um lugar de felicidade, um lugar onde o homem encontrava essa plena realização na sua condição de santidade original, justiça original, onde o homem tinha essa comunhão com Deus, consigo mesmo, com o outro e com a criação. Porém, essa comunhão tão bela, podemos ver isso relatado no Gênesis, quando o autor sagrado fala que Deus ia na brisa da tarde para se entreter com o homem. Essa linguagem poética,
né, que nos ajuda a pensar nessa comunhão, nessa felicidade entre Deus e o homem consigo mesmo, o homem com o seu semelhante, o homem com a criação. Porém, essa harmonia, ela é quebrada, ela é rompida pelo pecado, né? O pecado, ele entra, né, vai dizer São Paulo, o pecado entra pela inveja de Satanás, através da tentação, ali representado por uma serpente que vem, né, e vai tentar nossos primeiros pais. E como entra o pecado no mundo? Primeiramente, o pecado tem a sua raiz nessa desconfiança do amor de Deus. Deus diz, né, para Adão e Eva que eles podem comer de todas as árvores do jardim, menos uma árvore. Que árvore é essa? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual que é o fruto dessa árvore? As crianças disseram a mesma coisa hoje de manhã, né? Que era maçã, né? Mas não tem maçã lá, gente. Você pode ler depois quando chegar em casa. Não fala de nenhuma maçã, né? Mas é um fruto, né? O fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Quer dizer o quê? Que é Deus que determina aquilo que é o certo e aquilo que é errado. Quando o homem se propõe a comer deste fruto, ele quer assumir um lugar que não é dele, de poder definir aquilo que é certo e aquilo que é errado. Deus nos criou e deu para nós uma ordem, uma lei, essa lei natural que está sempre dentro de nós, né? Que não é os seres humanos, nem uma convenção de pessoas, muito menos, né, alguns juízes do STF que pode definir o que é certo e o que é errado, mas é a lei de Deus, é a vontade de Deus. Quando o homem quer assumir um papel de Deus, ele rompe essa amizade com o Senhor. Mas esse é o segundo movimento. Primeiro vem o pecado, que é a desconfiança. Porque se Adão e Eva deu ouvidos à serpente, é porque ela desconfiou do que Deus tinha dito, do amor de Deus por eles. E aí, o que a serpente falou novamente? Você comer desse fruto, você será como Deus. E aí o homem quer negar a sua condição filial, quer negar a sua condição de criatura e assumir o lugar de Deus na sua própria vida. E com isso vem a desobediência. E imediatamente após a queda, após o pecado, nós entramos hoje na primeira leitura. O que o homem faz? Ele se esconde atrás da moita. Uma experiência que às vezes a gente vive também, né? Quando é criança, né? Às vezes faz isso, né? Fez alguma coisa errada, fez arte, vai lá e esconde, né? Na missa pela manhã das crianças eu contava uma história, né? De quando eu era criança, né, aprendendo a andar de bicicleta, meu pai falou assim: não é para andar e soltar as mãos não, né? Tem que andar com as mãos no guidão. E aí menino já viu, né? Fui andar de bicicleta, o que eu fiz? Soltei as mãos, né? Caí, ralei todo, cheguei em casa quietinho, né? Guardei a bicicleta, tomei banho, entrei debaixo da cama, entrei da cama debaixo das cobertas, fiquei lá quietinho, né? A gente quer esconder, né? Quando quebra alguma vasilha da mãe também, né? Você vai lá, junta tudo, limpa e fica caladinho, né? Não conta para ninguém. Essa é a atitude também dos nossos primeiros pais, né? Eles se escondem de Deus. E o que Deus faz? Deus vai atrás do homem. O que Deus pergunta? O que fizestes? É isso que Deus pergunta? Não. O que está na palavra aí? Onde estás? Essa busca de Deus pelo homem é que começa na história da nossa salvação. Um Deus apaixonado, um Deus que no seu amor incansável vai em busca deste homem ferido, machucado pelo pecado, para trazê-lo de volta. E Deus pergunta: onde estás? Onde estás? E o homem respondeu: ouvi tua voz no jardim e fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O pecado provoca esta vergonha, esta nudez, e o homem se esconde de Deus e de si mesmo. Mas Deus vai à procura, Deus vai ao encontro do homem, através do seu amor e da sua misericórdia. E aí aquele homem que estava ali no pecado, Deus já promete a salvação. E aqui nós vemos no versículo 15, no final da primeira leitura, aqui nós chamamos de proto-evangelho, ou seja, o primeiro anúncio do evangelho, da salvação, onde Deus já promete um Salvador que virá por meio de uma mulher. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela, essa lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aí Deus já promete a salvação para nós. E já está ali também reservada outra árvore. Nós lembramos um pouco lá do livro do Gênesis, né?
Quando o homem é expulso do paraíso, Deus manda 2 anjos para guardar o jardim do Éden e ali protege para que ninguém possa se aproximar da árvore. Qual que é a outra árvore que está lá? A árvore da vida. Que árvore da vida é essa? É a árvore pela qual o homem é curado do pecado. Nós olharmos para a cruz, olha ali para a cruz, aquela cruz ela é de madeira, não é isso? A madeira vem da onde? De uma árvore, não é verdade? Qual é o fruto que está dando naquela árvore? O que está pendurado na cruz? Quem que é? Jesus. Ele é o fruto da árvore da vida. E quem comer deste fruto viverá eternamente. E ele já estava guardado, o lenho da cruz. E através da paixão de Jesus, ele vence o demônio, ele nos resgata, ele nos traz de volta desse cativeiro. Pega o evangelho aí para vocês entenderem. No evangelho Jesus diz isso, ao falar deste homem forte que guarda a casa. Lá no versículo 27 do evangelho: ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar, só depois poderá saquear sua casa. Quem é esse homem forte da parábola? É o demônio. Foi ele que veio e se apropriou do bem que Deus tinha, do bem mais precioso, que somos cada um de nós. E nós éramos cativos, escravos do demônio. E Jesus chega como aquele que é mais forte que esse homem forte e nos livra dessa escravidão, nos salva das garras da morte, do pecado. Porque é interessante que aqui Jesus é chamado pelos fariseus de Beelzebu, como se fosse ele, em nome de Beelzebu, que expulsava os demônios. E aí, o que quer dizer a palavra Beelzebu? Quer dizer que Baal é o senhor da casa. Beelzebu também significa o Deus das moscas. O que é isso? É o Deus que produz a morte produz cadáveres, cadáveres atraem moscas. Com o pecado nós morremos para Deus. Com o pecado entra a morte também no mundo. Com o pecado também nós nos tornamos escravos desse Baal, desse Beelzebu, que é o senhor da casa. Porém Jesus vem como aquele que é mais forte e vence o mal, vence o pecado e nos dá a graça de sermos encontrados pelo Senhor. É esse Deus que pergunta: onde estás? Ele envia o seu Filho para nos encontrar, para nos resgatar do pecado e da morte e nos conduzir para esta vida nova, enviando sobre nós o Espírito Santo. Por isso esse Espírito Santo que é derramado em nossos corações é essa salvação do Senhor que vem ao encontro do nosso coração. Por isso Jesus diz hoje no Evangelho que todos os pecados serão perdoados, menos um. Que pecado é esse? O pecado contra o Espírito Santo. O pecado original, Deus nos libertou das garras da morte de Satanás, mas Ele só não pode nos libertar por causa de uma condição: se nós nos fecharmos à graça do Senhor. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. É um coração fechado, é um coração duro, é um coração que não se deixa ser encontrado pelo Senhor, um coração que insiste em viver o que é escondido de Deus. O Papa São Pio X, no seu catecismo, deixou para nós enumerado, o que são esses pecados contra o Espírito Santo. Ele traz para nós 6 pecados, que são esse pecado de fechamento, de obstinação no mal, que nos impede de acolher a salvação que vem de Jesus. Primeiro, o desespero da salvação. É aquele que não acredita na misericórdia de Deus, acha que você não tem salvação, acha que o seu pecado é maior do que a graça e a misericórdia do Senhor. O segundo pecado contra o Espírito Santo é a presunção de salvação sem merecimento. É aquele que não faz nada para buscar a santidade, é aquele que vive uma vida de pecado, mas é indiferente totalmente à salvação,
não se preocupa com a sua salvação. Terceiro, negar a verdade conhecida. É aquele que mesmo vendo a graça de Deus, contemplando as verdades do Senhor, se decide por não acreditar, por se fechar, por fechar os olhos à verdade. A inveja da graça fraterna é aquilo que os fariseus aqui experimentam. Eles estão com inveja de Jesus por quê? Jesus expulsa os demônios pelos dons que Jesus tem e se revolta contra Deus, contra os dons que Deus derrama a alguns e a outros não. É o pecado de Caim, que por inveja matou o seu irmão. O pecado também da obstinação no pecado. É aquele que vive no pecado e está ali obstinado no pecado, não se abre ao arrependimento. E por último, a impenitência final, aquele que mesmo leito de morte não é capaz de se arrepender e pedir perdão a Deus dos seus pecados. Por isso, nós possamos hoje ter um coração dócil, um coração aberto, para deixar o Senhor nos encontrar. Essa é a pergunta que o Senhor nos faz hoje no Evangelho: onde estás? Muito pouco importa para o Senhor o que fizestes, mas Ele quer saber onde estás, porque Ele quer nos encontrar, porque Ele tem um remédio que nos cura das consequências do pecado, que é o sofrimento, que é a morte, que consiste na separação de Deus, na quebra da nossa amizade com o Senhor. E quem nos reconcilia, quem nos cura, é esse bendito fruto da árvore da vida, que é o próprio Jesus, que se dá a nós. De maneira muito concreta, na Santa Missa nós comungamos, nós comemos deste fruto, que é o próprio Jesus, que é esta vida de Deus dentro de nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.